tema que eu vou falar com os irmãos é Reino de Deus. Mas o título que eu coloquei aqui é Valorizando um Grande Tesouro. Valorizando aquilo que tem mais valor. Valorizando um grande tesouro, que é o Reino de Deus e o seu reino. E o nome dele é Jesus Cristo. Uma das coisas que nós podemos perceber no mundo, e logicamente o mundo é o sistema onde as pessoas, pecadores, seres humanos estão inseridos, por nós sermos pecadores, muitas vezes nós não entendemos, ou às vezes não aceitamos a realidade como ela é. Logicamente, a gente não vai ficar pensando que a Bíblia diz que o mundo jaz no maligno, então nós somos malignos. Mas o Senhor venceu o mundo. Então a palavra de Deus nos traz ao equilíbrio. Quando a gente, por exemplo, já no dia hoje, né? Deu o sol, mesmo todo dia que choveu, ontem choveu, sexta, né? Sexta que choveu. Quando a gente começa a admirar a própria criação do Senhor, a gente fica, nossa, que coisa linda, as coisas que Deus criou. Quando a gente vê o ser humano, o corpo, como é que funciona tudo certinho, cérebro, história, a gente fala, que maravilha que é. Mas o pecado, ele veio a distorcer a questão espiritual e, consequentemente, até muitas coisas que acontecem no físico. E o mundo expor, principalmente hoje, a gente vê que, inspirados por esse mal, querem até distorcer aquilo que é fato. O diabo tenta esconder a grande questão espiritual nossa, mas agora ele está partindo até para o que era incontestável há algum tempo atrás, e hoje todo mundo acontece. Coisas terríveis. Você vê o fato de, não, eu quero que seja enxergado assim, mesmo que tudo esteja falando contrário. Eu quero enxergar que essa parede aqui, eu não acho que a partir de agora para mim ela vai ser preta. Não, mas foi convencionado na língua portuguesa, isso aqui é uma cor branca. Não, eu vou chamar de preto. E se você for contra, você pode até sofrer processo, porque você ofendeu alguma pessoa, isso, e outras coisas mais. Então a gente vê que o diabo está conseguindo colocar na cabeça das pessoas negação do real. E quando você nega o real, você perde a base, a estrutura, você perde apoio para a vida. Para a vida. Tem pessoas aí que negam a própria biologia. Que horrível. A pessoa fala, o que você é? Não, eu ainda vou
fato é que, enquanto você está aqui, no físico, é que você escolhe onde você vai continuar a existir quando deixar esse corpo. E você um dia vai deixar esse corpo, vai morrer fisicamente. Isso é fato. Isso é fato. Mas onde você vai existir a partir daí? Porque é fato. O sono. Nem precisa ser gerador. Para mim, não sabe. Estão enxergando bem. Só de noite eu tiver. Nem dormindo. E o reino de Deus é fato. Jesus, quando ele começa nos evangelhos, ele fala: arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. Mas eu quero ler um texto onde ele fala várias parábolas para comparar mais ou menos e explicar algumas características desse reino. Está em Mateus 13. Na sua Bíblia, pode abrir Mateus 13. Vou ler o versículo 44 ao versículo 53. Mateus 13, 44, 53. Mateus é fácil, não é o primeiro livro do Novo Testamento. Graças a Deus. Inicialmente, nós conseguimos alugar esse local por um ano. Mas em um ano, eu vou orar para que esse lugar seja pequeno para nós. Amém. Se Deus quiser. Está escrito assim: o reino dos céus, ou o reino de Deus, é semelhante a um tesouro oculto no campo, aqui para abrir a porta, o qual certo homem, tendo achado, escondeu. E transbordante de alegria vai, vende tudo que tem e compra aquele campo. O reino dos céus é também semelhante a um que negocia e procura boas pérolas, e tendo achado uma pérola de grande valor, vende tudo o que possui e a compra. O reino dos céus ainda é semelhante a uma rede que, lançada ao mar, recolhe peixes de toda espécie, e quando já está cheio, os pescadores arrastam para a praia, e assentados escolhem os bons para os cestos, e os ruins deitam fora. Assim será na consumação do século. Sairão os anjos e separarão os maus entre os justos, e os lançarão na fornalha acesa, ali haverá choro e ranger de dentes. Entendestes todas essas coisas? Responderam: sim. Então ele disse: por isso todo escriba versado no reino dos céus é semelhante a um pai de família, que tira do seu depósito coisas novas e velhas. Tendo Jesus proferido essas parábolas, retirou-se dali. Jesus está falando algumas características do reino. Eu lembro, eu já sou um pouquinho mais velho, e aí então o que me marcou, eu era adolescente. Eu lembro quando a TV aberta passou o casamento real lá na Inglaterra, que era o atual rei da Inglaterra, o rei Charles. Na época ele era príncipe Charles, e tinha casado com a princesa Diana, já faleceu, tinha até separado. E a TV mostrou toda aquela cerimônia, a pompa, eles andando
Ele é a maior autoridade da Inglaterra. E ele tem a autoridade de rei sobre a Inglaterra e sobre todos que nasceram na Inglaterra. Nós somos do reino do Brasil. É uma república. E existem as autoridades do Brasil, que têm autoridade sobre todo brasileiro. Mas e aquele que é do reino de Deus? Ele pertence ao reino de Deus, porque ele entregou a sua vida ao rei, chamado Jesus Cristo, e pertence ao reino de Deus, e usufrui de todos os direitos e deveres do reino de Deus. Mas quer dizer que Jesus não tem autoridade sobre mais nada? Não, não é isso. Ele tem toda a autoridade nos céus e na terra. Ele é o Senhor dos céus e da terra. Mas fazer parte do reino de Deus não é como ser brasileiro ou ser inglês. Você não escolhe. Você nasceu no Brasil, você é brasileiro, você não escolhe. Você nasceu na Inglaterra, você é inglês, não escolhe. Mas no reino de Deus você escolhe se você quer ser ou fazer parte do reino de Deus. E o reino de Deus já está presente. E apenas ainda não foi consumado. É um reino espiritual. E quem faz parte do reino de Deus, como eu sempre digo numa frase, são pessoas que estão ligadas à pessoa de Cristo. Mas tem que estar ligado espiritualmente. Aí você faz parte do reino. Você ainda faz parte do Brasil, parte desse mundo. Mas esse mundo é passageiro. Fato. É a realidade. Este mundo é passageiro. Mas o mundo espiritual não. Isso que eu citei. Quando você deixar este corpo físico, você continua existindo, mas no reino que você escolher, com Cristo ou sem Cristo, você escolhe. Mas a nós, seres humanos, foi dada uma oportunidade. Ainda bem, graças a Jesus, nos foi dada essa oportunidade. E aí, às vezes, a gente está vivendo aqui, esquece que a vida aqui é curta, esquece que existe uma eternidade, mas nós precisamos valorizar aquilo que tem maior valor. Por isso Jesus começa falando estas parábolas. Ele começa falando das parábolas. Por exemplo, o reino dos céus é semelhante a um tesouro oculto. O reino de Deus, que é o espiritual, está oculto, mas você faz parte dele. Se você aceitou a Cristo como seu Salvador, se você tem essa fé. E o tesouro é semelhante ao tesouro oculto. O homem, quando descobriu, eu falei: eu vou vender tudo que eu tenho. Ou seja, tudo que eu tenho aqui, eu tenho que me dedicar a Cristo. Por exemplo, nós tivemos agora há pouco um momento, os dízimos e ofertas, que Deus me deu, eu devolvo uma parte, porque eu valorizo, eu quero que, por exemplo, nós possamos estar reunidos aqui para nos edificarmos em Cristo e para que outros possam adentrar aqui e descobrir este tesouro de maior valor. Este tesouro no reino de Deus
Começa com a sua família, não é? Sua família está mais próxima. E depois, parentes, amigos, vizinhos. Às vezes passa umas coisas. Se um desconhecido estiver andando ali, você não conhece a pessoa tropeça, mas você não vai ajudar? Não vai ajudar, o cara está próximo a você. Ame, ajude. É o maior tesouro, o reino dos céus, cujo rei é Jesus, que é o nosso rei. Quer dizer que então a gente não precisa obedecer às leis daqui do mundo? Não. Se você ama Jesus, mas ainda é cidadão aqui na terra, você quer ser agradável a Ele, então você vai ser obediente às leis. Vai pagar seus impostos, vai obedecer às leis de trânsito e tudo mais. Você quer agradar. Então, o maior valor está em Cristo e o seu reino. Mas nós não podemos esquecer disso. Mas, por sermos pecadores, no dia a dia, no mundo, e aquelas coisas, as tribulações, às vezes a gente esquece. Mas a gente não pode esquecer. E tem que colocar confiança nele. Por exemplo, um pouquinho antes aqui, Mateus 6,33, Jesus disse: buscai em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Que demais? É aquilo que ele tinha dito um pouquinho antes nesse texto: comer, o vestir, o morar, o seu dia a dia. Veja, se você buscar o reino, as demais vêm automático, serão acrescentadas. Amém? Amém. Já parou para pensar nisso? Você não tem que ficar, como o próprio Jesus disse lá em Mateus 6, não façam como os gentios. Os gentios ficam buscando essas coisas. Eu tenho que comer, eu tenho que me vestir, eu tenho que estar assim, eu tenho que passar. Se você buscar em primeiro lugar o reino, essas coisas virão. Aquilo que você precisar. Eu não quero ser rico. Aí você tem que tomar cuidado, porque a Bíblia tem que falar. Cuidado com aqueles que desejam dinheiro acima de tudo, porque o dinheiro vira idolatria, o dinheiro vira ídolo, e isso vai derrubar você. Você vai acabar substituindo. Aliás, aqui neste mundo, o dinheiro, a posse, as riquezas são uma armadilha muito grande. Por quê? Parece que dinheiro é solução para tudo. Por exemplo, meu carro quebrou. Eu não sei consertar. O que eu faço? Eu pago para alguém consertar. Aí soluciona o problema. Como meu bagagem? Aconteceu várias vezes. Sabe vocês? Eu não sei, sei lá, fazer uma casa. Então eu pago. E essa questão das riquezas, de você poder pagar e solucionar o seu problema, se você acumular essas riquezas, você começa a pensar o quê? Não resolve todo e qualquer problema com o meu dinheiro. Começa a se esquecer da realidade do reino de Deus e começa a se apegar somente nesse mundinho, nas riquezas desse mundo. Mas Jesus também, lá em Mateus, ele fala: buscai o que? O tesouro do céu, onde a traça e a ferrugem não podem corroer. E aqui na terra, você pode perder uma hora. Mas aqueles que se apegam às riquezas desse mundo, o que acontece? Eles começam a achar que eu posso resolver qualquer coisa. Então, não preciso de Deus. Se eu estiver doente, eu vou lá no hospital, pago melhor médico, melhor hospital, melhor. Pronto, está tudo resolvido.
deve estar no nosso coração. E como ele diz aqui, é um tesouro oculto no campo, e ele fala também, é semelhante a alguém que negocia e procura boas pérolas, e tendo achado a grande valor, ele tudo e compra. A valorização. O que nós devemos fazer? Valorizar ao máximo, com todo o nosso ser, Jesus e o seu reino. Aleluia. Agora, temos que atentar para a realidade. E daí, em seguida, Jesus fala assim: ó, o reino dos céus também ainda é semelhante a uma rede. Ele muda, ele falou: o maior valor é o reino dos céus. Mas, num determinado momento, ele vai ser semelhante a uma rede lançada ao mar, pega os peixes, e aí eles vão fazer o quê? Pega os bons e joga fora os maus peixes. E aí ele explica em seguida: assim será na consumação dos séculos. Quando vai se consumar o reino de Deus, e o tempo que nós conhecemos aqui vai cessar. Consumação dos tempos, consumação dos séculos. Sairão os anjos e separarão os maus dentre os justos e os lançarão na fornalha acesa, ou seja, longe do reino. Haverá ali choro e ranger de dentes. Vocês já pararam para pensar nisso? Céu e inferno. Quem creu em Cristo, quem teve fé em Cristo, e quem não teve. Isso é um fato. Você pode até falar: eu não acredito. Você pode falar também: eu não acredito na lei da gravidade. E você se joga no prédio. Crendo ou não, ela existe. Você enxerga a gravidade? Não, mas ela existe. É uma força que puxa. Assim é o reino de Deus. Assim é o mundo espiritual. Assim é aqueles que são salvos e aqueles que são perdidos, aqueles que creem em Cristo e aqueles que não creem. E vai ser exatamente assim. O fato é que a igreja verdadeira do Senhor Jesus Cristo são aqueles que estão no reino de Deus. Eu sou um deles. Glória a Deus. Peraí, eu não vi todo mundo levantar a mão. Quem é do reino de Deus? Glória a Deus. Está de manhã, 10h30 agora. Mas já está na hora do almoço, daqui a pouco a gente vai embora. Já corre mais. Então, a igreja é isso. Lembre-se, cada membro da igreja, individualmente, ou seja, cada um de vocês é que faz a escolha. Eu não posso escolher por você, eu tenho que escolher por mim. E eles têm que escolher por eles. Mas eu tenho meu pai, minha mãe, meu avô, minha avó, meu filho, minha filha. Cada um vai escolher por si mesmo. É uma responsabilidade individual. Por isso, no mundo, quando ele começa a vir com essas, como é que eu falo? Essas insanidades que negam até o fato de a verdade, algumas pessoas falam: eu me identifico com você, você também pensa assim, você também não concorda com isso. Então vamos ficar juntos aqui, vamos ficar juntos. Aí tem um líder maior lá e começa a cooptar as pessoas, engana, e elas vivem uma ilusão que, infelizmente, se elas não, durante a sua vida aqui na terra, não crerem na verdade
realidade do fato. E a Bíblia é a palavra de Deus, ela é fato. Se não crer, quando se desvencilhares, espera que vivam muito, tenham chance, mas se desvencilhares da carne, elas vão ver o fato que elas não queriam aceitar. E a Bíblia diz que muitos são os que estão no caminho da perdição. Não muitos! A maioria! Isso é desesperador. É desesperador. Por isso que nós temos. Eu vi o Tarcísio, né? A gente veio contas e tal. Aí depois ela pegou a cadeira e sentou ali, né? O pessoal passava, amanhã começa o culto aqui. Foi falou um monte aí, né? Aí tem que falar. Eu creio que quando a gente der uma placa ali, vai ficar até mais fácil. Aqui os horários. Então, quando você quiser, só entrar aqui. Vamos lá. Nós temos que falar. Mas, infelizmente, a gente sabe que muitos não vão aceitar. Jesus, você lê os evangelhos lá, Jesus falava, vocês, né, creiam. Se vocês não verem sinais, vocês não vão crer. Tem que crer. Jesus fazia sinais, maravilhas, e o pessoal falava, não, isso aí não é nada, isso aí não é não. Isso aí é... Ainda atribuía, alguns atribuíram até a Beelzebub. Que coisa terrível, que dureza. Terrível. Tem pessoas assim? Tem. Mas tem alguns que ainda estão aí perdidos, mas têm ouvido o Evangelho 1, 2, 3, 10 vezes, talvez se convertam. A gente não sabe. Mas a oportunidade é hoje. Por isso Jesus continua falando aqui. Todo escriba versado no reino dos céus é semelhante ao pai de família que tira do seu depósito coisas novas, coisas velhas, ou seja, seu depósito, como lá em outro evangelho fala do seu tesouro. À medida que a gente vai vivendo com Cristo, nós vamos acumulando tesouros do reino, conhecimento de Cristo, dos anjos do mundo espiritual. Os anjos são verdadeiros, são verdadeiros, eles existem. Tem pessoas que têm, Deus dá dons espirituais até de ver a outra dimensão. Aí você olhar assim, olha para o Vicente, vai ver o anjo está em pé. Não fica sentado, ele não precisa nem agenda, não fica em pé lá. Ele fica em pé, ele acompanha ele. Se alguém recebe esse dom, a pessoa lê. É um fato. Então, que nós, a nossa caminhada com Cristo, nós vamos acumulando tesouros de conhecimento de Cristo, das coisas de Cristo. Como ele disse, você tem coisas novas, coisas velhas, pequenas. Por exemplo, eu falo, dia 8, essa semana aqui, fez 36 anos que eu fui batizado. O Fábio vai fazer, acho que no começo do ano vai fazer 36 anos. Eu lembro que o Fábio foi na igreja quando era adolescente. Fez 36 anos. Então eu tenho coisas que eu acumulei, coisas lá do meu tesouro, do meu depósito, valiosas, que já tem muito tempo. Mas tem algumas coisas que eu estou descobrindo hoje ainda. Esses 2 anos aqui que a gente está na luta aí, com os ombros, agora aqui e tal. Gente, minha fé cresceu. As lutas cresceram também, lógico. Se não tiver luta, o ser humano pecador fica acomodado. Nós temos a tendência de acomodar. Isso não pode acontecer também. Buscar em primeiro lugar a Deus, sempre lembrando das coisas, não se acomodar. Se acomoda quando você quer, por exemplo, você foi trabalhar um dia, trabalhou bastante um dia lá, deixa eu agora sentar na minha poltrona, porque o nosso lar
tem que ser o nosso castelo. Nosso castelo, de segurança. E, se tiver algum problema na família, busque a Deus para sanar o problema da família. E tem que ser um local de paz. Tem que ser, buscar para ser um local de paz. Então nós, como Jesus disse, a oportunidade está aí. O escriba versado no reino dos céus, ele tem tesouros, novos e velhos. Você é um escriba ou uma pessoa versada de conhecimento no reino dos céus? Você tem tesouros guardados, Cristo te deu, um depósito do seu coração? Precisamos ter. Porque, irmãos, não valorizar o reino de Deus, o reino dos céus, podemos dizer, é muito sofrimento. Você perde chão, perde base, perde referências. Você perde referências. Por exemplo, pessoas que não criam. Vou falar de um que é unânime, mas até hoje tem isso. Eu não sou dessa época, nasci depois da Segunda Guerra Mundial. O Hitler, Adolf Hitler, ele é um homem que, primeiro, ele tinha problemas mentais. E era egoísta, e era autoritário, narcisista. Mas ele chegou ao poder, porque ele tinha uma boa oratória. Uma boa oratória. E quando ele alcançou o poder, vocês não sabem o que ele fez. Ele colocou em prática todas as mazelas que ele tinha para destruir. Ele começou, por exemplo, mandando esterilizar, depois até matar pessoas que tinham algum defeito físico, pessoas que tinham problemas mentais. Se você não produz, você não pode viver no nosso meio, olha. Cabeça. Depois ele começou a falar: vou fazer isso com os judeus, eu não gosto dos judeus. Judeus são inferiores. E onde ele tirou isso? Na cabeça dele. Na cabeça influenciada por Satanás. E fez milhões sofrendo. Pôs o mundo em guerra. E olha, se ele não fosse ambicioso como ele era, e tivesse feito a lição de casa, ele não invadiria a União Soviética, ninguém derrotaria ele, e eles tinham a União Soviética como aliada. Depois ele, o América foi tentar invadir, mas se ele não tivesse feito isso, olha, senão se a gente não estaria fazendo aquela Hitler. Ele não estaria vivo, mas o regime poderia estar. Mas as ideias dele continuam. Ou seja, não valorizar o reino de Deus e valorizar este mundo, as mazelas da tua cabeça, as mazelas da cabeça do outro, vai trazer sofrimento. Sofrimento. Por isso, Jesus fala: olha, a realidade é essa. O reino de Deus não vai valor. Vai acontecer o final da separação. E seja um escriba versado no reino, ou seja, que crê no reino, guarde os tesouros do reino de Deus aqui dentro. Nosso crescimento, pode ser, às vezes é muito pequeno, que eu acho que creio que Deus gostaria, né? Nosso crescimento espiritual. O crescimento físico ele tem um limite, mas o espiritual não. Você pode sempre crescer mais, e chegando perto de Deus, e mais. Então, glória a Deus por isso. Então, se o homem, o ser humano, acumular constantemente as
coisas valorosas do reino de Deus, ele vai ter um tesouro maravilhoso no seu coração e vai agir conforme a vontade de Deus, que é o mais importante. Então comece a acumular as coisas de Deus, comece a aprender, aprenda, porque nós temos essa necessidade de viver mais do reino de Deus. Pense mais no seu dia. Pastor, eu acho que às vezes eu fico desanimo, eu até penso, será que Deus está comigo? É nesse momento que nós temos que buscar mais ainda. Se está vindo dúvida, é porque o mundo que já falei está conseguindo entrar na sua mente e tentar te convencer de Deus. Essa perdão a Deus. Pastor, me perdoa, me dê forças. E Ele vai dar. Sem conta. Gente, nós vamos ter dúvida. Não adianta falar, não adianta fugir. É luta. Cada um na sua. Tem algumas lutas que o Celso tem, que eu não tenho. Porque às vezes eu olho a luta dele e falo, a luta dele é pequena. Mas para ele é grande. E ele pode olhar para mim e eu falo as minhas lutas para ele. Mas isso está te contando, Rogério, para com isso é fácil. Para ele pode ser fácil, para mim não. Mas não adianta ele falar, ele pode me ajudar em oração e deve me ajudar em oração, jejum e tudo mais, para que eu vença. Aí sim, eu vou aprender mais de Deus, vou ter lá, o grande valor e guardo. Tesouro. E aí quando eu tiver aparecer de novo o problema, aparecer, mas isso aí eu já sei como é que é. É como se fosse o nosso corpo, né, o sangue, tem os anticorpos. Você enfrenta, por exemplo, um vírus, seja lá do que for, cachumba, sarampo, sei lá. Você tem uma vez, nossa, judiou do seu corpo, judiou. Aí de repente seu corpo criou anticorpos e bateu. Pronto, saiu. Se você tiver de novo contato com esse mesmo vírus, na hora que o vírus entrar no seu corpo, ele já tem umas células preparadas. Opa, esse aí eu conheço. Já sei como é que combate. Vou lá e olha. Pronto, acabou. Assim é na vida espiritual. Glória a Deus. Estou dando essas informações para a gente saber. Mas eu tinha que falar sobre o reino de Deus hoje, como primeiro culto aqui nosso. Porque nós que somos do reino de Deus, nós queremos levar esse reino de Deus adiante na sua mensagem. Por isso, mais pessoas. Cadeira vazia, estão enchendo. Aqui nós temos 40 cadeiras, mas se precisar trazer mais, a gente traz mais. Acho que até umas 70, 80, acho que cabe. Se é uma apertadinha, umas 100, põe uma dali. Aqui cabe. Nós temos que levar o reino de Deus adiante. Então nós temos essa necessidade. Então precisamos cuidar da nossa vida espiritual. Como é que cuida da vida espiritual? Conforme Jesus nos ensinou. Orando. Sexta, no último culto lá na casa do terceiro, falando sobre a oração que Jesus deixou, né? Pai nosso, orando, a oração, proclamando o Evangelho e Jesus. Jesus, o seu reino em nós, nosso coração, nosso maior tesouro. Aleluia. Então, os valores do reino, meus irmãos, são o maior tesouro que alguém pode ter. São todos os seus maiores valores em matéria de sentimentos, as emoções, pensamentos, porque eles vão levar a atitudes e a prática de bênção. Então, eu estou com os pensamentos esquisitos, começa a pensar nas coisas de Deus. Põe lá um louvor, ou no celular, ou você tem um aparelho de som, põe no aparelho de som, um louvor. Às vezes você está triste, põe um louvor lá. Aí você começa a ouvir. Daqui a pouco a mensagem do louvor vai entrando.
tem que ser louvor, tá? Não é aquela música esquisita que é porque eu sou, porque eu posso, porque não. Aquela que aponta para o Senhor, para a bondade de Deus. Aleluia. Colocar. Daqui a pouco você vai perceber que está se acalmando, daqui a pouco você está cantando junto, e está louvando junto, e aquela coisa passa. Ou então vai lá, lê a palavra, ou então vai lá, se ajoelha e chora diante de Deus. Diz Jesus, fecha a porta do teu pai e chora diante de Deus. Que ele vai, seu pai em secreto, te recompensar. Aleluia. Então tudo aquilo que você tem, que você é, sentimento, emoção, pensamento, e os bens, tudo isso, Senhor, é teu. Coração e alma são transformados pela pessoa do Senhor Jesus Cristo. Ele é o Rei do Reino. E Ele é o meu Senhor. Quem mais é? Quem mais? Se Ele é o meu Senhor, fiquem bem, então fiquem bem agora. Meus irmãos, como eu disse no começo, o mundo quer nos convencer, quer nos distrair, quer nos tirar do fato, do reino, da presença de Deus, da presença de Deus. Se Deus quiser, às quartas-feiras nós vamos ter um momento de palavra, um momento de oração. Eu quero orar, ministrar os irmãos, para que os irmãos tenham experiências diferenciadas. Eu sei que alguns irmãos têm facilidade, outros não, mas aí é cada um. Mas eu quero que, entrando para cá, quando você sai diferente, cheio do poder de Deus, feliz de Deus, e querendo proclamar o Evangelho para todo lado. Mas nesse momento eu quero agora orar, agradecendo a Deus pela vida de cada um dos irmãos, pedindo para que o Espírito Santo esteja na vida de cada um de vocês, encha vocês do poder dele, da sua unção, e que continue buscando o reino em primeiro lugar, guardando todo aquilo que Deus te der, os seus tesouros lá no fundo do seu coração, para que se um dia você quiser, ou se pegar uma coisa lá de trás, mais antiga, mais velha, traz aqui, agora vou vencer. Alguns ensinamentos que ficaram para trás, às vezes a gente precisa trazer, né? Ou se eu passei, Deus me ensinou que eu tenho que fazer isso. Ou naquela vez, quando aconteceu o problema, o que eu fiz? Eu orei, eu louvei, eu pedi uma oração com o irmão, com o pastor, eu pedi uma oração ou pedi um conselho, eu tive uma conversa, ele me ajudou. Enfim, nós estamos aqui como igreja, nós podemos nos ajudar uns aos outros. Foi Jesus quem deixou a igreja, porque a igreja é necessária. E igreja quem é? Pessoas ligadas à pessoa de Cristo. E isso, trocando em miúdos, é o reino de Deus. Amém? Meu Senhor, meu Jesus, obrigado, meu Pai, por esta oportunidade, por este domingo, por nós estamos aqui pela primeira vez nesse salão, Pai. E agora, Senhor, eu peço que o Senhor abençoe cada um dos teus filhos aqui, com a unção do alto, com o poder do alto, com a capacitação do alto. Abençoe agora cada um, Pai. Cada um agora, que os teus anjos venham e ministrem agora em cada um dos teus filhos, em nome do Senhor Jesus. Pai, que nós saímos aqui felizes, alegres, gratos a Ti por mais esta vitória que o Senhor está nos dando aqui. E vai nos dar ainda muitas vitórias, Pai. E meu Deus, abençoe o reino dos nossos pais, abençoe o culto que vamos ter em Cosmópolis, com os irmãos lá de Cosmópolis, às 18 horas, abençoe as semanas dos irmãos, abençoe também o primeiro culto de quarta-feira que vamos ter aqui, nessa próxima quarta-feira, às 19h30, porque nós vamos buscar sempre mais e mais a Ti. Te louvamos e agradecemos, em nome do Senhor Jesus. Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo,
o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo permaneçam na vida